Bom sábado da igreja. Espero que vocês estejam felizes, né? Estar aqui na casa de Deus hoje. E é um momento muito especial para nós, né? Porque, irmãos, não sei como é que você está pensando, né? Nessa Semana Santa. Talvez você está pensando, né? Mais uma. Na verdade, irmãos, graças a Deus que mais uma, né? Estamos mais uma Semana Santa perto da volta de Jesus. E se tem um momento em que toca o coração da igreja, e poderíamos dizer assim que do ano todo, né, que nós temos as várias atividades que temos na igreja, um dos momentos, irmãos, que é muito importante para a igreja é a Semana do Calvário, né? Enquanto muitas pessoas, né, pensam, está chegando o feriado, né? Esse ano um feriado prolongado, vou ficar em casa, vou viajar, vou para a praia, né? A igreja adventista, ela está pensando, esse é o momento da gente reconectar o povo com Deus, né? O povo de Deus, refletir, pensar aí, né? Sobre esse momento marcante para nós, em que o nosso Senhor Jesus, Ele vai e se entrega por cada um de nós. Louvado seja Deus por isso, né? Ainda bem que estamos em mais uma Semana Santa. Passamos como agora mesmo falou, né, no relato do Provai Verde, passamos no ano de 2020, fomos privados da Semana Santa dentro da igreja. Não pudemos fazer a Semana Santa, a Semana do Calvário, dentro da igreja. 2021 e 2022 estávamos ainda aí nos resquícios da pandemia, muitos não estavam vindo para a igreja, né? E agora, irmãos, nós temos esse privilégio, né? Então, eu gostaria de deixar o convite para você estar presente aqui durante essa semana, separar esse momento para se reconectar com o nosso Deus. Isso é muito importante para nós, né? Para a nossa fé. Eu gostaria de, antes da gente começar a meditação nessa manhã, né? Eu gostaria de pedir para vocês só fecharem os seus olhos, tá? Vamos curvar as frontes, vamos pedir mais uma vez a presença do nosso Senhor através do Espírito Santo aqui na igreja dele e dentro dos nossos corações. Bondoso Deus, quero rogar ao Senhor, Pai, o Teu Santo Espírito sobre cada um de nós aqui presente, Pai. Senhor, como na Tua palavra diz, nós somos um vaso sujo, Senhor, mas o Senhor é a água limpa, é a água purificadora que pode lavar esse vaso sujo, Senhor, e deixá-lo limpa, para que possamos servir para outras pessoas a água limpa direto da fonte que é o Senhor, meu Pai. Mas para isso, o Senhor primeiramente precisa nos tornar dignos de receber essa água. O Senhor precisa lavar-nos das nossas impurezas. E precisamos também da água dentro de nós. E o Senhor diz que o Senhor é a água da vida, é a fonte da água da vida. Derrama essa água sobre nós, Senhor. Derrama Teu Santo Espírito sobre nós, Pai, que possamos sair daqui da Tua Santa Igreja, da Tua morada, da Tua casa, cheios do Teu Santo Espírito, renovados, Senhor. Porque, Senhor, muitas são as coisas que têm provado a nossa fé, muitas são as coisas que têm acontecido e talvez, Senhor Deus, tenha nos deixado enfraquecidos na nossa fé, mas que essa Semana do Calvário ela possa nos reafirmar o nosso compromisso com o Senhor, de estarmos em pé naquele dia em que o Senhor há de voltar nas nuvens do céu, Pai. Amém. Abençoa-nos ao abrirmos a Tua Santa Palavra, por Jesus. Amém, Senhor. Amém. Quando o Alessio, né, ele separou os dias e fez o convite e mandou lá o link, né, da programação, né, dos textos. E aí, quando eu vi o tema, né, as marcas
Cristo. Na verdade, eu já tinha visto o ano passado e acabei, né, esquecendo, e aí eu revivi. E aí eu falei, nossa, né? Interessante que há uns dias atrás aconteceu, eu estava na escola e aconteceu algo bem curioso, né? Vocês sabem como é adolescente, né? Estávamos dentro da sala e havia virado o tempo, começou a ficar mais frio, e um dos adolescentes tirou uma blusa de dentro da mochila, né? E aí ele vestiu a blusa e de repente começou um alvoroço lá no fundo. Todo mundo começou a correr lá para o fundo da sala, começaram a pegar na blusa do menino e falavam assim para ele: é Ori? É Ori? E aí, é Ori? Ori ou não? É Ori? Aí eu falei, caramba, né? Que é isso, né? Eu já ouvi várias gírias, várias coisas assim, mas esse aí eu não conhecia não, né? Aí tinha uma menina próxima ali de mim, daí eu perguntei para ela, né? Eu falei assim, o que está acontecendo, né? Que tumulto que é esse? O que aconteceu lá no fundo, né? Aí ela falou assim, professor, eles querem saber se a blusa dele é original. Eu falei assim, o quê? Ela falou, eles querem saber se a marca lá, sabe aquela marquinha lá do crocodilo, Lacoste, né? E o menino colocou a blusa lá, né, da Lacoste, e todo mundo correu que queria saber se era original, se era de marca mesmo, né? E aí eles falavam, é Ori de original, gente. Eu fiquei com essa mesma cara que vocês estão aí também, não estava entendendo nada, né? Mas, gente, uma coisa a gente tem que perceber, né? Eles queriam saber se era de marca, né? Porque marca, gente, é como a própria palavra já diz, né? Ela é algo ali que impacta, ali, causa uma divisão. E é interessante que quando eu vi, né, as marcas de Cristo, você não consegue deixar de pensar no seguinte, né? Jesus, ele deixou uma marca tão profunda, né? Mas tão profunda aqui nessa terra, que embora as pessoas, né, muitos digam, né, que não acreditam em Jesus, outros dizem que ele nem existiu, mas como é que a gente vai explicar? Estamos no ano de 2025, depois de quem? Depois de Cristo. E quando você vai lá, né, na escola, ensinar um aluno história, e você pega lá, né, a parte da Grécia, tudo mais, você fala o quê? 400, 500 anos antes de quem? Antes de Cristo. Irmãos, vamos ter agora, né, é até aniversário da minha sogra, dia 21 de abril. É feriado do que, gente? E aí a gente fala, Tiradentes ficou antes de Tiradentes e depois de Tiradentes? Não. Descobriu o Brasil, Pedro Álvares Cabral. Era para ser antes de Pedro e depois de Pedro, não é? Mas tem isso. Mas vocês já perceberam que quando Cristo ele andou aqui nessa terra, ele deixou uma marca tão forte, mas tão forte, né? Ele deixou a sua impressão ali, os seus ensinamentos, os seus discípulos, que, irmãos, por mais que estejamos no ano 2025 depois de Cristo, mas ele ainda é assunto. Continuamos na contagem de tempo, né? Nessa separação que o Filho de Deus faz no nosso tempo, né? Na nossa história. As pessoas continuam o quê? Indo às igrejas, estudando a palavra de Deus, esperando a volta de Cristo, e ao mesmo tempo ele ainda causa divisões, irmãos. Infelizmente ele causa divisões, porque assim como alguns o aceitam, né, outros o quê? O rejeitam. E aí nós vemos que para que uma pessoa pudesse fazer algo tão grandioso assim, ao ponto de dividir, lembre-se que o próprio Jesus falou sobre isso, né? Ele disse que, olha, pelo meu nome, alguns de vocês serão perseguidos, odiados, né? Porque Jesus já sabia que a marca que
ele colocaria sobre os seus discípulos seria algo tão profundo que aonde nós vamos, às vezes nós somos o quê? Bem aceitos ou somos o quê? Isso, odiados, renegados, né? E a gente viu que isso não é um privilégio só de nós dessa igreja no ano de 2025. Assim foi também no ano passado, né? E a gente percebe que Cristo, o que ele fez de tão diferente para que houvesse então essa divisão, né? Eu vou pedir pro... Já você consegue colocar... já tá? Deixa eu ver se vai dar certo aqui. Aí, deu certinho. Obrigado, viu, João? A gente vê que Cristo ele fez, né? Uma das marcas que Jesus deixou aqui nessa terra quando ele teve foi a valorização da vida. E a gente percebe, né, que quando Jesus ele vem a essa terra, lá no discurso do monte, ele começa a separar o que é as prioridades dessa vida. E ele começa a dar agora para as pessoas, né, uma nova noção daquilo que deveria ser valorizado. E a gente vê que ele coloca ali a sua marca sobre a vida do ser humano. Ele deu a vida dele por um iate. Quantos aqui queriam ter um iate? Seria bom, né, ter um iate, poder ir lá para a praia, entrar no seu iate, ir lá para Paraty, para Búzios, né? Mas Jesus não deu a vida dele por um iate, nem por um carro, nem por uma casa de luxo. Ele deu a vida por seres humanos, por nós, né? A gente vê lá que Jesus, ele deixa bem claro do perigo de você então estar o quê? Sendo enganado com os afazeres desse mundo, está dando mais valor às coisas desse mundo, aos problemas, aos trabalhos desse mundo, do que realmente o que mais vale a pena nesse mundo é lutarmos pela nossa vida eterna. E Jesus, a gente vê também que ele deixa lá bem claro o que é valioso. E no discurso do monte, ele então deixa a sua marca sobre a humanidade, trazendo ali para as pessoas uma reflexão, tá? Sobre o que é mais importante. E a vida é sempre mais importante, né? E ele também, a gente vê que ele valorizou classes de pessoas que eram desvalorizadas na sua época. Uma delas a gente vê que eram as crianças. Não foi linda a historinha que nós tivemos aqui para as crianças? Mas veja, Jesus já nos seus dias, quando ele esteve aqui nessa terra, ele coloca a sua marca ali sobre as crianças. E ele mostra para nós, adultos, que era importante termos um olhar diferenciado com as nossas crianças, né? E as declarações que Jesus faz ali, deixar vir a mim os pequeninos, né? Você vê que Jesus tinha um carinho especial, não era uma classe valorizada. E ali a gente mostra, a gente vê claramente na Bíblia que Jesus coloca as coisas no lugar. Ele fala: epa, peraí, né? Não é só os adultos que devem estar ali junto comigo, as crianças precisam também. E ele deixa a sua marca sobre elas, né? A gente vê também uma outra classe, né, que era extremamente desvalorizada. O caso, irmãos, é que sempre houve, e o próprio Cristo ele fala: olha, vós tereis sempre convosco os pobres, né? Ou seja, Jesus já estava dizendo: olha, algumas classes sempre vai haver, sempre vai haver injustiças, né? Por causa do quê? Do egoísmo do coração do ser humano. E a gente percebe que na época de Cristo, as mulheres, elas, para serem valorizadas, elas deveriam estar casadas e ter filhos. Se elas não eram casadas e principalmente se não conseguiam gerar filhos, elas eram extremamente mal vistas. E aí conta a história, né, irmãos? A gente conhece a
eu vou pular essa parte, mas ele vem dando relatos, né, de como já era antigo essa questão da mulher ser desvalorizada, né? Mas a gente vê, né, naquela passagem que, infelizmente, irmãos, eles armam uma cilada contra Jesus. Imagina uma mulher, irmãos, que por seus motivos, né, ali ela é pega em flagrante adultério. E ali, segundo a lei trazia, essa mulher deveria ser levada lá para os anciãos, né, para os responsáveis. Ela seria julgada, levada para fora da cidade, deveria ser apedrejada. Mas só a mulher? Era assim que dizia a lei? Não. O que faltava nesse elemento aí, dessa história? Quem saiu bonitinho na história, irmãos? Irmãos, eu não estou querendo criar divisão na igreja não, viu? Entre mulher e homem não, por favor, gente, não é isso daí. Mas é que a gente percebe, irmãos, que essa história que é contada, né, na verdade, a preocupação não era de fazer um julgamento correto. A preocupação era de colocar o nosso Senhor Jesus Cristo num problema no qual ele não poderia sair, sem ele fazer o que antes? Ali, sem ele errar. Eles queriam achar um ponto em que Jesus errasse para que eles pudessem acusar. Irmãos, isso não nasceu na cabeça deles, isso havia nascido na cabeça de Satanás. É ele que planeja aquilo, porque era algo, irmão, satânico, porque Jesus não poderia ir contra a própria lei que ele deu. Mas também, irmãos, a quem estava ali? Estava ali uma de suas filhas, não era assim? Era uma de suas filhas, a sua criação estava ali sendo julgada. E ele agora, irmãos, tinha que fazer o quê? Ele tinha que mostrar para as pessoas o que era certo a se fazer. E ali, irmãos, nós vemos que Jesus não era uma pessoa comum. Ele é o nosso Deus, um ser divino. Porque somente na mente de um ser divino poderia vir a resposta para resolver aquilo dali. E quando eles pegam aquela mulher, jogam aos pés de Cristo, e aquela mulher é lançada ali, e aí então é feita a pergunta, né? Essa mulher, ela foi pega em flagrante adultério, e o que se deve fazer com ela? E o que eles esperavam, irmãos? Que Jesus declarasse ela o quê? Culpada, e mandassem que apedrejasse ela. Mas aonde estava um problema aí, irmãos? Naquela época, irmãos, quem dominava ali a Palestina eram os romanos. E os romanos é que se encarregavam dos julgamentos e das execuções. E se Cristo ali autorizasse que aquela mulher fosse julgada e apedrejada, eles iriam sair dali imediatamente e iriam até o governador e iria dizer o que? Olha, quem manda aqui não é o governador romano, mas tem alguém que está se colocando no seu lugar. Até mandou autorizar uma execução sem vocês julgarem ou aprovarem. Esse homem merece ser preso e condenado, porque ele está incentivando a balbúrdia aqui, né? Ele está incentivando que haja aqui confusão. Veja só como era ardilosa aquela situação que eles estavam colocando Jesus. Mas por outro lado, irmãos, se Jesus fechasse os olhos e dissesse que nada aconteceu e mandasse aquela mulher embora, eles iam acusar Jesus de não estar cumprindo o quê? Com as leis. O que dizia lá, né? Como eles falavam na Torá, né? E ali então, irmãos, por isso que eu falo que era algo satânico. O inimigo usou uma situação ali para colocar Jesus num ponto em que ou ele, né, erraria de um lado ou erraria do outro. Mas é aí que eu digo, irmãos, somente na mente de Deus é que poderia ter nascido aquela atitude. Todos nós talvez erraríamos, mas Cristo o que ele faz? Ele traz algo novo,
algo que ninguém poderia imaginar que pudesse ser feito. E ali ele escreve os pecados do povo, de cada um que está ali, e ele diz o que, irmãos? O que ele fala? Atirai o quê? Atirai a primeira pedra aquele que não tem pecado. Será que alguém se atreveu? Sabe, irmãos, nós estamos aqui na casa de Deus, iniciando essa Semana Santa, sabe por quê, irmãos? Porque todos nós somos pecadores. O melhor de nós, a Bíblia diz, fala que as nossas melhores ações, aquele que a gente olha assim, nossa, esse é santo, vai direto para o céu. A Bíblia diz que a ação dessa pessoa é comparar, a sua justiça é comparada ao quê? Trapos de imundícia. Nós estamos aqui, todos nós perante Deus somos iguais. E ele demonstra isso por causa daquela mulher. Quando ele estende a mão ali para a sua criação, e ele vê aquela mulher jogada ali no chão, sendo julgada pelos seus crimes, pelos seus pecados, e ali não estava com aquele que ela havia cometido, apenas ela. Jesus já sabia a intenção do coração deles, mas Jesus mostra algo que é muito melhor e muito mais divino do que eles imaginavam. Ele mostra o perdão, irmãos. Deus dá a demonstração ali real para todos do que ele iria fazer na cruz, que não importasse o tamanho do seu pecado, mas ele daria o quê? O perdão de todos os nossos pecados. Ninguém, irmãos, nenhum de nós vai se perder por causa de pecado. Vai se perder por não querer aceitar o quê? O perdão de Cristo. Por mais longe que tenhamos ido, não é um caminho sem volta. Cristo consegue chegar lá, ele consegue estender a mão, mas muitas das vezes o inimigo sempre vai dizer o quê? Na nossa orelha, né? Você foi longe demais, dessa vez não tem como. Irmãos, algumas coisas que acontecem na nossa vida, ela vai tirando da gente as forças, a fé da gente. É ou não é verdade? Aquela mulher, quando caiu ali no chão, talvez ela não conseguiu nem olhar para cima, de vergonha, nem conseguiu sequer ver o rosto de Jesus. Ela nem viu talvez toda a cena que aconteceu, ela talvez tenha ficado até sem entender, porque ela sabia que merecia o quê? Aquela condenação, e ela só estava esperando o quê? O momento da sua morte, da sua condenação. E às vezes, irmãos, os problemas que vão nos acometendo ao longo da vida vão fazendo a mesma coisa com a gente. A fé da gente parece que vai minando, não é assim? Ela vai se degradando, e parece que ali a gente vai chegando num momento em que a fé parece que já está tão pequena, que embora a palavra de Deus ali diga grandes coisas, né? Que diga que nada é impossível para o nosso Deus, mas a gente sente que aquilo dali é grande demais para ser realizado, né? Infelizmente a gente é assim. E sabe para que serve, irmãos? Uma semana de oração como essa é para reacender, né? Aquela chama que às vezes está quase se apagando da nossa fé lá dentro do nosso coração, para nos deixar de novo animados, irmãos, crentes que o nosso Senhor Miguel, ele se levanta para defender o seu povo. Amém. E muitas das vezes, irmãos, às vezes nós achamos que está tudo bem, estou cheio de fé, estou bem, até que vem um problema nos balança, não é? É aí, irmãos, que quando a gente tem esses momentos, a gente reconhece quem nós somos. Somos falhos, somos fracos, somos cegos, não é assim? Somos pecadores. Mas o que Cristo promete para nós lá no Apocalipse?
Ele vai abrir os nossos olhos, vai nos dar vestes novas, vai nos dar um novo nome, não é assim? Ele vai nos erguer. Irmãos, é por isso que a igreja sempre prioriza, irmãos, a semana do Calvário, porque é nesse momento, irmãos, que o pior de nós, ele é mostrado para nós, mas ao mesmo tempo não é para nos envergonhar, para nos lançar lá no chão, mas é para nos mostrar que não é a nossa justiça, mas é a justiça de quem? De Cristo. É ela que vai nos revestir. Eu queria contar um relato para vocês, irmãos. Estávamos no ano de 2010, né? E lá no ano de 2010, eu estava noivo da minha esposa, estava noivo da Paty, né? E, irmãos, a gente tinha passado por tantas coisas, tantos problemas haviam acontecido, a gente estava ali para se casar, e por incrível que pareça, tudo que podia dar errado deu, e o que a gente achava que não ia dar errado, deu errado também. Irmãos, não sei se você já passou por isso, mas eu vou dizer uma coisa para você: a fé da gente parece que vai diminuindo, não é assim? Você resolve um problema, Deus está comigo. Apareceu o problema de novo, Senhor, o Senhor me abandonou de novo, não é possível, o Senhor não está vendo isso aqui, acabei de sair de um problema, agora é esse, né? Aí resolve, Deus seja louvado, né? Minha fé está em dia. Parece outro problema, não é assim? E aí, irmãos, havíamos tido vários problemas, mas agora a gente estava faltando um mês para o nosso casamento, né? E o problema mais grave que a gente tinha era que quem casa quer o quê? Quer casa, e a gente não tinha casa, né? Um mês. E, irmãos, tinha um agravante, sempre tem um agravante, né? Eu não trabalhava em Taubaté, eu trabalhava lá em Campos do Jordão. E eu, na época, quando era noivo da Paty, eu morava aqui no bairro da Independência, e aqueles que já tiveram a experiência de pegar o primeiro ônibus da ABC, sabem que ele passa aqui 5h30 da manhã. Aqui não sei se passa ainda, mas naquela época passava lá, 5h30 da manhã, passava o primeiro ônibus. Eu entrava lá em Campos do Jordão na escola às 7h30. Só que o ônibus de Campos do Jordão, ele saía lá da Rodoviária Nova, ele vinha por aquele trajeto ali da Faria Lima, né? E aí ele passava pela Praça da Eletro, ali umas 6h10 da manhã. Então eu tinha que pegar o primeiro ônibus municipal, descer ali na Praça da Eletro, para conseguir entrar no ônibus de Campos. Porque se eu não pegasse o das 6 horas, aí o próximo era só 7 horas, e aí eu ia chegar muito atrasado, né? E aí a gente tinha um problema. E qual que era o problema, irmãos? Nós tínhamos que conseguir uma casa, né? A gente ia alugar uma casa, aonde houvesse ônibus, que o primeiro ônibus tinha que ser 5h30, e que esse ônibus passasse ali pelo itinerário que o ônibus de Campos passasse. Agora, o mais agravante, não tem risada, viu, irmãos? Vou falar. O mais agravante, irmãos, é quando a gente fez o curso de noivos, né? Lá na associação, pela igreja, lá eu lembro que o pastor Lamarques, ele falou: meus queridos casais, né? Sentem e façam o planejamento financeiro de vocês. Vejam lá como é que estão as contas antes de casar, para que depois, não deixe isso para depois de casar, para não casar já começar com briga por causa de conta, né? E a gente foi ali, seguiu a risca, né? E a gente sentou, vimos ali e tal, e aí a gente chegou à conclusão que a casa que a gente poderia alugar, o aluguel teria que ser no máximo, não livre, tá, irmãos? R$300. E, gente, a gente contava isso para os outros, eles faziam a mesma cara que vocês estão fazendo, viu? Coitado dos dois inocentes, né? Sabe de nada, né? Não conhece nada da vida, né? Conseguiu uma casa aqui em Taubaté. E, gente, esse percurso do ônibus é percurso central ali para
praticamente pelo centro da cidade. Nunca ia conseguir esse valor, né? E a gente, eu confesso, irmãos, a fé da gente já estava diminuindo. Já tínhamos passado por tantos problemas que a gente não tinha mais esperança que ia conseguir isso, né? E a gente estava orando, irmãos. Estávamos orando a Deus. Mas nós já estávamos orando muitos meses antes, porque a gente já sabia disso. Já havia quase, Paty? Quase 6 meses que a gente estava procurando casa. E aonde falava de casa para a gente ia lá, via a casa. Aí às vezes sempre dava problema, ou o valor era alto, ou o lugar ficava muito distante, eu tinha que pegar um segundo ônibus para chegar lá na onde o ônibus de Campos do Jordão ia passar. E irmãos, para resumir a história, foi passando os meses, passou janeiro, fevereiro, o casamento estava marcado para julho, chegou maio, e aí já estávamos em meados de junho. O casamento ia ser em julho, e aí até agora não tínhamos a casa. E as pessoas olhavam para a gente, algumas pessoas tinham prometido que ia dar ali alguns móveis e falava: aonde eu mando entregar? E a gente não sabia nem o que responder, irmãos. Sabe? Em novembro, quase uns 8 meses antes, uma tia da Patrícia, ela tinha uma casa que ficava ali na Vila das Graças, né? E ela costumava alugar. E eu e a Paty tínhamos ido uma vez numa reunião lá da família, não lembro se era aniversário, e ela estava presente, e a gente foi falar com ela se ela podia alugar, né? Que a gente ficou sabendo que era próximo ali da onde o ônibus passava. E aí ela disse que pra gente, o que qualquer pessoa que aluga a casa vai dizer: olha, eu já estou com o inquilino lá, paga direitinho, paga água, paga a luz, paga o aluguel, não me dá trabalho. Ou seja, resumindo, eu não vou mexer no que está quieto, né? Porque é difícil, né? Quem aluga a casa sabe disso. A hora que você acha um bom inquilino, você tem que dar valor, né? E aí então a gente viu que não ia dar certo e começamos a procurar, né? Irmãos, sabe o que renova a fé da gente? É quando chega aquele momento que Deus deixa bem claro: olha, você não consegue, agora deixa eu agir. Vocês já passaram por isso, irmãos? Você já viu essa marca que Cristo deixa? Ó, filho, agora fica quietinho, senta aí que eu vou agir, eu vou mostrar para você. Irmãos, eu confesso que eu já tinha largado mão. Tínhamos ido em muitos lugares, conversado com muita gente. A irmã Cidinha não está presente aqui, mas a Patrícia tadinha ficava lá alugando a irmã Cidinha, que na época ela trabalhava em imobiliária. Aí ficava: e aí, Cidinha, apareceu alguma coisa? Não, mas eu estou vendo. Cidinha, aqui você não conhece ninguém? E a gente naquela busca. E é naquele momento que a gente fez assim, ó, soltou os bracinhos e falou: agora não tem mais o que fazer. Nós estávamos, eu na verdade estava em Campos. A Paty falou para mim: a minha tia entrou em contato, falou que é para a gente ir lá falar com ela. Aí eu achei estranho: que tia? É a minha tia que a gente falou com ela aquela vez da casa. Eu falei: mas não está alugada? Ela falou que é para a gente ir lá, que senão ela já vai alugar para outra, se a gente não estiver interessado. Eu não estava nem sabendo, estava alugando a casa, né? E aí então eu voltei de Campos, e aí a gente foi lá. Irmãos, Deus é Deus, e Ele deixa sempre a marca dele ali na nossa vida. Quando a gente chegou lá e vimos a casa, eu já olhei para a casa assim. A casa ela ficava ali na rua da igreja da Vila das Graças, e você atravessava ali aquela parte da linha do trem da Anhanguera. Aonde que você sai? Ali na Praça da Elétrica, bem aonde o ônibus passava. Ali eu já falei: Senhor, será que vai dar certo? Mas aí a Paty ficou meio assim. Ela falou: mas você vai alugar mesmo? Eu falei: eu quero alugar. Mas e o inquilino? Ela falou assim: eu pedi para ele deixar a casa. A gente ficou sem entender, né? Ela falou: olha,
Não sei o que aconteceu, mas de uma hora para outra, ele parou de pagar o aluguel, parou de pagar a água e parou de pagar a luz. E aí começou a me dar tanto trabalho, que eu cheguei e falei para ele: olha, eu vou fazer o seguinte, tem a multa pela quebra do contrato, mas eu perdoo a multa só para você sair da casa, mas para você sair essa semana. E aí ele saiu. Irmãos, quando ela falou isso, irmãos, eu me senti a pior pessoa do mundo. Sabe por que eu me senti a pior pessoa do mundo? Porque eu olhei assim e lembrei na hora: homens de pequena fé. O dia que você tiver uma fé do tamanho do quê? Do grão de mostarda, você vai dizer para esse monte o quê? Sai daqui e vem para cá. E eu falei: Senhor, por que eu não consegui confiar no Senhor? Por que eu não acreditei até no final? E ali parece que Deus está dizendo: está aqui, filho, já estava preparado. A gente saiu naquele dia da conversa. Ela foi depois de uns dias na nossa casa, a gente conversou de novo, ela deixou as chaves lá na nossa mão, e ali estava resolvido o problema. Tínhamos a casa que era perto da onde eu precisava, perto da onde a Patrícia trabalhava, e agora qual o valor? Qual o valor? Era 350. E sabe o que ela falou? Para ajudar vocês que estão começando, eu vou fazer por 300. Irmãos, a bênção de Deus é completa ou não? Deus não deixa, o Senhor Jesus não deixa a marca dele ali ou não? Deixa a marca, irmãos. E qual que é o problema, irmãos? O problema não é Deus, né? O problema é a gente, né? E é por isso que eu falei, irmãos, quando a gente vem assim, nessas semanas de oração, a gente vê os testemunhos das pessoas, a gente vê essas coisas, a gente fala: não, Deus continua agindo, Deus está agindo. Às vezes a gente sofrendo lá nos nossos problemas, parece que a gente está sofrendo ali sozinho, né? E Deus não está vendo. Mas é o contrário, irmãos. Deus está do nosso lado em todos os momentos. A Patrícia, ela vai cantar agora um louvor. E depois do louvor dela, eu queria convidar você a ficar de pé e nós vamos orar a Deus. Mas eu queria que você reafirmasse o seu compromisso com Cristo, de acreditar nele, de crer nele, de crer ali naquelas marcas da salvação, ainda que os fatos e as coisas que acontecem nesse mundo estejam tentando nos provar o contrário. Mas creia-nos, tenha fé nisso. Parece ser assim.
cada ano, Senhor, a cada semana do Calvário, o Senhor reescreve as nossas histórias, Pai. O Senhor coloca ali a sua mão, a sua marca, Pai. Senhor, às vezes, Pai, passamos por problemas aqui nessa terra que acabam minando a nossa fé, Pai, nos deixando desanimados e nos fazem, Senhor, descrer nas suas promessas. Mas, Senhor, em nome do Senhor Jesus, não deixe isso acontecer conosco, Pai. Dá-nos firmeza, Senhor, dá-nos fé, dá-nos coragem, Pai, para fazermos aquilo que é preciso, Senhor. Pai, se nessa manhã de sábado, alguém que está aqui presente nessa igreja, está se sentindo assim nesse momento, olha com carinho para essa pessoa, Pai. Se ela está enfrentando um problema, Senhor, ali silencioso, ninguém sabe o que ela está passando, as coisas que estão acontecendo, nós sabemos que o Senhor sabe, Pai. Nada nesse mundo passa desapercebido aos seus olhos, Pai. Senhor, o Senhor colocou a sua marca naquela situação que eu e a Patrícia estávamos passando, Pai. Implorávamos pelo Senhor, pela sua ajuda. E muitas das vezes, Pai, orávamos, mas não críamos com fé que o Senhor ia resolver essa situação. Mas o Senhor, meu Pai, nos ajudou na nossa falta de fé, Pai. O Senhor se levantou com as suas vestes, Senhor, de batalha. E o Senhor foi em nosso socorro e auxílio, Pai, e resolveu a situação por nós. Faça isso também, Pai, por todos os seus filhos aqui da Independência, Pai. Se é um problema familiar, erga-se, Senhor. Se é um problema financeiro, um problema amoroso, Pai. Se é um problema, Pai, que talvez que para nós seja pequeno, mas para a pessoa que está passando ele nessa manhã é grande demais, carrega o fogo dessa pessoa, Pai. Manda teus anjos ao encontro dela. Guarda-nos de todo mal e abençoe desde já essa programação. É o que lhe pedimos, em nome do teu Filho